Conselho Federal de Medicina. Convidamos para seu pronunciamento o senhor ministro de Estado da Saúde, José Gomes Temporão. Muito boa noite. Quero cumprimentar o deputado Arlindo Quinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, e nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, Edson de Oliveira Andrade, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os membros aqui presentes do Conselho Federal e todos os médicos, os parlamentares presentes, o senhor Alberto Dias, diretor regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília, o deputado Roberto Brito, que aqui representa o presidente da Frente Parlamentar da Saúde, o deputado Aciso Peronde, o presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor José Luiz Gomes do Amaral, Márcio Bichara, vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos, que aqui representa o presidente Eduardo Santana. Quero cumprimentar os dirigentes da área de saúde, as demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de trazer o cumprimento, o abraço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, permitam-me, eu vou passar a ler uma mensagem que ele solicitou que eu a lesse nesse momento. O presidente se encontra em viagem oficial no exterior e o presidente Lula me pediu que lesse e eu passarei então a essa leitura. Mensagem do senhor presidente da República para as comemorações dos 50 anos dos Conselhos de Medicina. Senhoras e senhores, impossibilitado de comparecer a esta significativa solenidade em que se comemora o 50º aniversário da sanção da Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, que transformou em autarquia o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, dirijo-lhes palavras de saudação e cumprimentos pela marcante efeméride. O artigo 2º da citada lei, onde se pode ler que, aspas, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Fecha aspas. Isto resume a grande importância de que essas entidades se revestem. Ao mesmo tempo, expressam o que a população espera delas e da valorosa classe médica. Estou convencido de que o CFM e os Conselhos Regionais têm atuado com zelo, não só para cumprir aquele dispositivo legal, como para atuar como fator de evolução e aperfeiçoamento do fazer da medicina. Afinal, trata-se de uma das profissões vitais para a própria sobrevivência das pessoas, uma vez que a saúde é o bem mais precioso que podemos possuir. Meu governo compartilha plenamente o ponto de vista dos dirigentes dos Conselhos de Medicina, segundo o qual se deve agir para que a visão da saúde sob a ótica mercantil dê lugar ao aspecto humanista. Isso é ainda mais válido quando atentamos para a realidade socioeconômica brasileira. Sabemos que o financiamento da saúde, particularmente da saúde pública, é desafio a ser permanentemente enfrentado. Estejam os senhores certos de que nos empenhamos em vencer essa complexa batalha. Com a cooperação e propostas da classe médica brasileira, haveremos de equacionar os problemas a fim do Estado poder, finalmente, proporcionar atendimento eficaz e condigno aos usuários do serviço de saúde pública. Isso vale principalmente para as pessoas desprotegidas e necessitadas, justamente as que mais atenção têm merecido de nosso governo. Por fim, reitero as congratulações pelo transcurso do aniversário que ora festejamos. Recebam todos meu fraternal abraço. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Bom, queria dizer que para mim é uma honra estar aqui como médico. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado na gloriosa Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por estar como médico e como ministro da Saúde aqui nesta cerimônia que comemora os 50 anos do Conselho Federal de Medicina. Desde a primeira semana
quando assumi a pasta, convidado pelo presidente Lula, tenho deixado claro o papel fundamental, o papel estratégico, protagônico, que os médicos e médicas brasileiras têm para a construção do nosso sistema de saúde. Aliás, ainda nos primeiros dias do meu mandato, da minha nomeação, fiz uma visita ao Conselho Federal de Medicina aqui em Brasília, onde nós pudemos abrir o CFM e a AMB de maneira conjunta. Nós abrimos uma pauta de muitos itens, alguns dos quais já foram atendidos e muitos outros estão sendo encaminhados. Ficou claro, naquele momento, que divergências entre quem tem nas mãos a condução do SUS e a categoria profissional dos médicos, essas divergências podem existir, mas que os pontos de encontro são sempre maiores que os desencontros. A população brasileira busca os médicos em seus momentos de aflição e sofrimento, e esta relação de confiança é milenar, atravessa os tempos, e nós não poderemos jamais prescindir dela. Um dos pontos trabalhados e discutidos naquela visita, naquele momento, foi a necessidade e a importância do financiamento da saúde. Eu vi com grande satisfação o corajoso engajamento das entidades médicas na luta por mais recursos para a saúde e o que se dará principalmente, não apenas, mas principalmente, pela regulamentação da emenda constitucional 29. Está muito claro, ficou muito claro nesse contato, que os médicos brasileiros não lutam apenas pelos seus salários. Desde os primeiros passos da reforma sanitária brasileira, ali no final dos anos 70, e o movimento de renovação médica, que surge com muita força, naquele momento também, os médicos e médicas brasileiras foram um dos principais atores a levar em discussão, essa discussão da construção do sistema de saúde digno, democrático, universal. Os médicos foram protagonistas fundamentais da reforma sanitária e do que temos hoje da garantia constitucional do direito à saúde e do próprio Sistema Único de Saúde. E nesse momento eu gostaria aqui de homenagear a memória do grande médico Roberto Chabo, que sempre foi uma referência para os médicos e para nós militantes da reforma sanitária. Nós todos sabemos que